Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje número 82. E na nossa aula de hoje nós estaremos estudando os triângulos. Então vamos partir aí para a área da geometria, desta vez no estudo dos triângulos. E os objetivos propostos para a aula de hoje são identificar os elementos do triângulo, então aqueles elementos que vão compor, por que ele é um triângulo, o que eu tenho que ter num triângulo, e classificar os triângulos quanto à medida dos seus lados e também dos seus ângulos. Você já conhece várias figuras geométricas planas que chamamos de polígonos. Então vocês já conheceram alguns polígonos, conheceram lá os quadriláteros, inclusive os triângulos, trapézio, losango, paralelogramo, vários deles. Agora vamos estudar um pouco mais a fundo os polígonos que têm três lados, que são chamados os triângulos. E vamos aos elementos dos triângulos. Na matemática, o triângulo é um polígono que possui três lados, então isso é fundamental. Triângulo, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que possuir três lados. Vejamos a seguir o triângulo formado com os vértices ABC. Então está o nosso triângulo ABC. E é assim que a gente nomina, é assim que nós damos nome para os triângulos, de acordo com seus vértices. Então, triângulo, ó, o símbolozinho do triângulo, triângulo ABC. Recordando que são vértices, vértices são os pontos aonde se unem dois segmentos de reta. Os principais elementos do triângulo vão ser os vértices, que são esses pontinhos, essa parte pontiaguda ali do polígono, no caso nosso polígono, um triângulo. Então os vértices é onde se unem segmentos de reta que formam o nosso triângulo. Então os vértices são os pontos A, B e C. Temos também como elemento os lados, então os lados vão ser os segmentos. Segmento AB, o segmento AC e por fim o segmento BC. Então, esses são os três lados do nosso triângulo. Os ângulos internos, que são aqueles ângulos de dentro do triângulo. Então, os ângulos serão o ângulo A, B e C, de acordo com os vértices que nós temos aqui. Só que, quando nós falarmos de ângulos de algum polígono, no caso do nosso triângulo, nós colocamos essa espécie de acento circunflexo em cima aí do A, do B e do C. A soma das medidas dos ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão aqui dentro, vai ser sempre 180 graus para qualquer tipo de triângulo. Então, se eu somar os três ângulos que aqui estão, vai ter que nos resultar em 180 graus, ok? Classificando os triângulos. Então vamos ver a classificação aqui dos triângulos quanto aos lados. Então vai ter características nos triângulos de acordo com os lados que eles têm. Vamos para aqui o primeiro. Então esse nosso triângulo, ele nos diz que todos os lados são iguais. Como que eu sei? Ele nos diz que o lado AB, o lado BC e o lado AC, então olha lá, o lado AB, BC e AC, estes três lados são iguais, ou seja, lados congruentes, têm a mesma medida. Quando eles forem iguais, tem um nome específico deste triângulo. Então a classificação quanto ao lado, lados todos iguais, o nome do triângulo é equilátero. É importante também, aluno, você pausar o vídeo e copiar esta parte aqui, quando terminada, em seu caderno. Classificação quanto a lados, lados iguais, triângulo equilátero. Então, os três lados de medidas iguais. O nosso próximo triângulo, vejam só, é um triângulo classificado como isósceles, onde nós temos dois lados com medidas iguais. O equilátero, todas as medidas são iguais. No isósceles, duas medidas são iguais. Quais que são iguais? Os lados AB e o lado BC. E a terceira medida, necessariamente ou obrigatoriamente, ela tem que ser diferente, que é essa medida de lado. O lado AC é diferente da medida AB
e da medida BC. Mas a característica que nós tomamos como sendo um triângulo isósceles é ter dois lados com a mesma medida, ok? Então, anota aí, dois lados de medidas iguais. Anota em seu caderno, aluno. O nosso terceiro triângulo, a nossa terceira classificação quanto a lados, vai ser o triângulo escaleno, onde no triângulo escaleno os três lados possuem medidas diferentes. Então, nenhuma medida deve ser igual à outra. Então, as três medidas sendo diferentes, nós classificamos como triângulo escaleno. Então, quais são eles? Revisando, equilátero, as três medidas iguais. Isósceles, duas medidas iguais. Escaleno, os três lados, as três medidas do triângulo são diferentes. Perfeito, pessoal? Pausa o vídeo e anota essas três classificações quanto a lados em seus cadernos, ok? Vamos para o próximo. Vimos a classificação de triângulos quanto a lados e agora veremos a classificação de triângulos quanto aos seus ângulos, ângulos internos. Então, tem a classificação quanto a ângulos também. Vamos para o primeiro deles. Se eu tiver um único ângulo, que seja aquele quadradinho com um ponto aqui, que é o ângulo reto, lembra quanto media o quadradinho com um ponto? Qual que era a medida desse ângulo? 90 graus. Então, se nós tivermos um único ângulo do triângulo que mede 90 graus, esse triângulo é classificado como triângulo retângulo. Então, basta ter o quadradinho com ponto, uma única medida de 90 graus, triângulo retângulo. E a medida com 90 graus é denominada de ângulo reto. Possui quadradinho com ponto, 90 graus, ângulo reto, classifica já de cara como triângulo retângulo. Então, está lá marcado, ó, quadradinho com ponto. A nossa segunda classificação quanto a ângulos. A segunda é quando eu tenho todos os ângulos menores que 90 graus. Nenhum ângulo passou de 90, são todos menores que 90 graus. Então, são todos ângulos agudos. Lembram da classificação de ângulo? Quando ele é menor que 90 graus, entre 0 e 90, o ângulo é chamado de ângulo agudo. Se os três forem agudos, a nossa classificação é triângulo acutângulo. Então, acutângulo é esse nome mesmo, nome meio estranho, né? Mas está aí o nome dele, triângulo acutângulo. Três ângulos agudos, três ângulos que são menores do que 90 graus. E vamos para a nossa terceira classificação quanto a ângulos. Nossa terceira classificação, o nosso triângulo vai ter um ângulo acima de 90 graus, um único ângulo acima de 90 graus. Porque se nós tivermos dois ângulos acima de 90 graus, esse triângulo, apenas com dois ângulos, já vai somar mais que 180. E nenhum triângulo vai ter dois ângulos que somados vão medir mais que 180 graus, porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Então, somando os três, tem que fechar 180 graus. Por isso que eu só posso ter um único ângulo obtuso em um triângulo. E caso eu tenha um ângulo obtuso, ele é classificado como obtusângulo. E relembrando, o ângulo obtuso é aquele acima de 90 graus. Então, entre 90 e 180 graus. Então, ângulo obtuso. Maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele fica entre 90 e 180 graus. Ângulo obtuso. Pausa o vídeo e copie essa classificação quanto a ângulos. Vejam só. A classificação quanto a ângulos, todos os nomes terminam com ângulo aqui, ó. Quanto a ângulo, todos os nomes terminam com ângulo. Retângulo, acutângulo, ó, terminando com ângulo. E obtusângulo, todos terminou com ângulo. Então, essa é uma dica para vocês saberem que a classificação é quanto a ângulos, ok? Compreendido, pessoal? Relembrando, precisando, pausa o vídeo e copie aí no seu material.
O triângulo isósceles, falando aí do triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o triângulo que possui pelo menos dois lados congruentes, dois lados que têm a mesma medida, dois lados iguais. Então, essa é a importância aí do triângulo isósceles. Então, vejam só. No triângulo isósceles, temos dois lados iguais. Sempre que você tem dois risquinhos ou um risquinho, tiver lados com a mesma quantidade de risquinho, quer dizer que esses lados eles são iguais. Então, este lado é igual a esse, tá? Então, marcas iguais indicam segmentos congruentes. Deste lado e deste são iguais. E se eu tenho dois lados iguais, consequentemente, sexto ano, nós temos dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes. Então, vejam só aqui, ó. O lado AB é igual ao lado AC, lado AB igual ao lado AC. Tá? Então, lado AB e o AC. Vamos ver o que acontece aqui. Os lados BA e BC têm medidas iguais. Então, o lado BA e BC, eles têm medidas iguais. Então, eles medem a mesma coisa nesses dois. Os ângulos alfa e alfa, estes dois ângulos alfas, opostos a esse lado, também possuem medidas iguais. Então, este com este são iguais. O BA e o BC são ângulos iguais, que é o que me diz aqui, ó, BA e BC. São ângulos iguais. Então, estes dois ângulos são iguais também. Perfeito, pessoal? Nomes específicos dos triângulos isósceles. O lado AC é chamado de base. Então, essa parte que está embaixo, encostada no chão, digamos assim, é a nossa base. Os ângulos A e C são chamados de ângulos da base. Então, este ângulo A e este ângulo C são que estão encostados aqui na base. Então, são os ângulos da nossa base. O ângulo B, esse que está lá em cima, é chamado o ângulo do vértice oposto à base. Olha só, a base está aqui. Qual que é o lado que está do outro lado? O ângulo que está oposto, que está lá em cima. Então, este aqui ele é oposto à base. Esse aqui, oposto à base. E os dois ângulos alfa, esse aqui na realidade é o ângulo beta, sempre ângulos na geometria, a gente coloca com letras gregas minúsculas. Aqui não é A, é alfa e lá não é B, é beta, ok? Então tá lá, ó, nosso ângulo oposto, nosso ângulo beta. Observando também, denomina-se qualquer lado do triângulo, denomina-se base qualquer lado do triângulo, apenas no triângulo isósceles. Então, só o triângulo isósceles que a gente vai ter uma base denominada correta, que é essa daqui. Considera a base o lado de medida diferente dos demais. Então, esse aqui não pode ser a base. Não pode porque eu tenho um lado igual a ele, aos dois risquinhos. Se eu tiver um lado com dois risquinhos e outro também, indica que eles são congruentes, ou seja, iguais. Podia ser um risco aqui, mas consequentemente um risco lá, ó, os risquinhos que eu tenho. Se aqui tivesse três, lá teria que ter três marcações, três risquinhos também. Vamos para alguns exercícios resolvidos. Ricardo desenhou no caderno um triângulo isósceles, como a professora pediu. Então desenhou, está aqui o triângulo isósceles, este lado e esse lado são congruentes, o lado AB e o lado BC são congruentes, ok? Se ele tivesse feito o lado AC com a mesma medida de AB e BC, o triângulo obtido também ia ser isósceles. Então vamos pensar, se este lado fosse igual a esses dois, pensa aí na sua casa, esse triângulo também seria isósceles ou não? Não, né? Não seria isósceles. Opa! Se ele tivesse feito o lado AC com a mesma medida de AB e BC, o triângulo obtido também seria isósceles? Sim, pois o novo triângulo seria equilátero e todo triângulo equilátero é isósceles. Opa, então é isso aí, né? Então, um triângulo equilátero, ele também é isósceles. Por que ele também é isósceles? O triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Se eu tiver dois lados iguais, ele também vai ser isósceles. Então, todo triângulo isósceles também é um triângulo equilátero. Em uma malha quadriculada, localiza-se os pontos
A, B e C. Então, o ponto A é 1 e 1, o ponto B 4 e 4, o ponto C é 7 e 1 e trace um triângulo. Classifique ele. Então, está aqui a malha quadriculada. Nós vamos localizar esses pontos na malha quadriculada e a gente vai classificar esse triângulo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, 1 e 1. Um para o X e um para o Y. Está lá, um do X e um do Y. Está lá o primeiro ponto. O próximo ponto, então esse ponto é o A. O próximo ponto está lá. 4 no X e 4 no Y. 4 no X, 4 no Y. Então, vai subindo aqui do 4 até chegar no 4 do Y. Está lá, ó. Então, esse ponto é o ponto B. Próximo ponto C, que está aqui. 7 no X e 1 no Y. Está lá o nosso ponto C. Vamos classificá-lo quanto ao lado. Então, a classificação quanto ao lado, temos aqui o lado AC, temos o outro lado AB e, por fim, o lado BC. Qual seria a classificação desse ângulo? Então, ele remete aqui ao esquadro, aquele esquadro que nós temos. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Colocando este ângulo de 90 graus, então nós podemos classificá-lo como um triângulo retângulo. Na classificação dele, quanto ao lado, um triângulo retângulo. Então tá aí, quanto ao ângulo, triângulo retângulo, tá? Terminou com ângulo, classificação quanto a ângulo. Perfeito, pessoal? Então, esse aqui é o nosso primeiro triângulo. Agora vamos ver aqui o triângulo quanto aos lados dele. Eu tenho esta distância medindo 6, esta 3 e esta outra 3. Então, essas são as medidas do nosso triângulo. 6, 3 e 3. Na classificação quanto a lado, qual seria a classificação desse triângulo? Será que ele vai ser um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno? Dois lados iguais, dois lados congruentes, triângulo isósceles. Portanto, triângulo isósceles. Ok, pessoal? Um triângulo tem perímetro de 30. Perímetro é a soma de todos os lados. E sabe-se que dois dos seus lados são congruentes. Então, tenho dois lados que medem iguais, têm a mesma medida. Triângulo isósceles. Pode até ser um equilátero. Sendo a base 8. Opa, aí já ficou mais fácil. Calcule a medida dos outros lados do triângulo. Olha só, vamos desenhar, vamos representar aqui o triângulo. Então, a base dele mede 8. Então, isso aqui a gente já sabe, ele falou. Sua base mede 8. Está lá o 8 da base dele. O perímetro, que é a soma de todos os lados, lembram? Perímetro é a soma de todos os lados do nosso polígono. Então, esse perímetro aqui é 30. Já tenho 8. Se eu já tenho 8, estas duas juntas vai ser 30 menos 8. 22. Então, as duas juntas é 22. Se os dois lados são iguais, ele é um triângulo isósceles, quanto que vai medir cada lado? Já conseguiu fazer essa de cabeça mentalmente? Então, nós temos aqui dois de seus lados são congruentes. Se dois lados são congruentes, 30 menos 8, 22. Quanto será que vai medir cada um dos lados se eles são iguais? Então, dá para fazer essa conta mentalmente. 22 dividido por 2, 11. Então, portanto, cada lado aqui mede 11. Cada lado congruente 11 e a base 8. Então, os lados congruentes medem 11. Ok, pessoal? Conseguiram compreender essa aula? Espero que sim. Para que vocês consigam fixar e entender melhor o assunto e verificar se conseguiram aprender, faça as atividades propostas. Elas são muito importantes na continuidade da aprendizagem de vocês. Com as atividades propostas, vocês vão aprender muito mais. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.